Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Como você está? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje, sexta-feira, chegando o fim de semana, que você está preparando? Espero que coisas boas. Hoje eu estou preparando ir na igreja, né? Louvar, engrandecer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje a nossa palavra está muito boa, né? Vai nos falar aqui em Atos 15:2. Providenciaram que alguns subissem até os apóstolos e anciões em Jerusalém com respeito a essa disputa. Em que disputa? Paulo e Barnabé estavam ali, né, numa pequena discussão, decidindo que se precisava circuncidar ou não, né, porque essa era a lei de Moisés. E aí ali naquela disputa, um dizia que sim, outro dizia que não. E o que decidiram? Olha, vamos subir a Israel, vamos até os anciões e os apóstolos, né? E levar essa questão até eles para que eles nos digam o que fazer, né? E desde aquela época, hoje não é diferente, né? Nós temos nossos líderes para resolver as nossas questões, né? Então é só a gente direcionar, ir até um de nossos líderes e ele vai solucionar as nossas questões, os nossos problemas, as nossas dúvidas, não é mesmo? E vamos que vamos para a nossa promessa de hoje. Nossa promessa de hoje que está em Provérbios 1:23. Provérbios 1:23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então o Senhor está dizendo, né? Atentai para essa repreensão, atentai para este aviso que o Senhor dá. Pois eis que ele, né, o Senhor, vai derramar abundantemente do Espírito dele sobre nós e vai nos fazer conhecer as palavras de Deus, os mistérios de Deus, né? Olha que promessa maravilhosa, né? Então, que nós venhamos estar na presença do Senhor, recebendo abundantemente o Espírito Santo do Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos que vamos, gente. Ontem eu limpei a minha casa, né? Tomei banho de piscina ali fazendo exercício para emagrecer 1h30. Foi muito bom, né? O dia ontem foi sensacional, né? Então é como se eu estivesse aprendendo a viver agora, aproveitar todos os momentos, né? Coisas simples da vida que dão valor à vida, né? Então, o conselho que eu te dou hoje: viva um dia de cada vez, aproveite, celebre esse dia, né? Separe um tempo para orar, para buscar a presença do Senhor, né? Para fazer a vontade dele na sua vida. Cuide das suas coisas com carinho, né? Faça uma comida gostosa para o seu marido, se vista mais bonita para ele. Eu tô aprendendo isso, gente. Eu tô falando porque eu estou fazendo isso e tá, ó, dando certo, né? Seja feliz na sua simplicidade, valorize o que você tem, né? E será feliz, muito mais feliz. Então vamos para o nosso texto de hoje que está super legal. Atos 15:2. Providenciaram que alguns subissem até os apóstolos e anciões em Jerusalém com respeito a esta disputa. Que disputa é essa, né? É o que eu já falei, a respeito da circuncisão, se as pessoas precisavam ser circuncidadas ou não.
né? Cumprindo sim a lei de Moisés, né? Mas vamos aqui. Na congregação cristã do primeiro século, os apóstolos e anciões em Jerusalém representavam o Senhor, tomando decisões para a inteira congregação cristã. As decisões tomadas por esse corpo governante do primeiro século eram transmitidas às congregações por meio de cartas e representantes viajantes, assim como na época de hoje. Então, antigamente, né, tinham os líderes que eram os apóstolos e os anciões. Eles valorizavam muito as pessoas de idade por causa de sua sabedoria, né? Eu sempre falo aqui com meu esposo, né, com as pessoas, se eu tivesse, né, 15 anos, 16 anos, com a mentalidade que eu tenho hoje, seria muito diferente a minha vida, né? Eu teria focado em outras coisas, né? Não me refiro a não casar com meu marido. Isso aí foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Eu me refiro a coisas erradas que eu fiz na vida, né? Coisas que hoje eu não faria daquela forma, né? Eu me arrependo dos erros do passado, né? Mas eu entendo que naquela época eu não tinha juízo, não tinha cabeça suficiente. Por isso é tão importante a gente ouvir os mais velhos. Eu amo ouvir as pessoas de mais idade, da terceira idade, porque a sabedoria delas é incomparável, né? Então, essas pessoas, né, se reuniam, os apóstolos e os anciões, e escreviam cartas. Por isso nós temos carta aos Coríntios, cartas aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, e por aí vai, né? E temos também as 7 cartas para 7 igrejas, que foi próprio Jesus, né, através da visão de João, lá na ilha de Patmos, escreveu a carta para as igrejas, né, falando e ordenando a elas o que fizessem, né, e serve até para nós hoje essas cartas, né, para a gente ler e analisar, estamos fazendo o que Deus está pedindo ou não? É algo a se pensar. Voltando aqui, hoje, os líderes ungidos pelo Espírito Santo compõem o corpo governante dos seguidores de Cristo na terra, por meio de sua mão direita. Seu poder em ação. Cristo, o cabeça da congregação, orienta estes homens fiéis à medida que supervisionam a obra do reino, a obra de Deus, né? Então, o Espírito Santo, né, o anjo da igreja, está sobre o líder da igreja, né, orientando ele em toda a boa obra. Podemos confiar nesses fiéis cristãos ungidos. Pensando especialmente neles, devemos acatar a ordem do apóstolo Paulo. Sede obedientes aos que tomam a dianteira entre vós e sede submissos, pois vigiam sobre as vossas almas. O que significa isso, minha irmã? Significa que nós precisamos obedecer, né, e ser submissos aos nossos líderes, né? Da mesma forma que somos submissos aos nossos líderes no trabalho, né? Sempre tem alguém ali para nos liderar e ele fala, faz isso, faz aquilo, assim não, assim desse jeito, né? E o trabalho sai perfeito. Nós também na vida espiritual temos que ter essa obediência e submissão, né? Muitos pensam quando falam, tem que ser submisso ao pastor, tem que ser submissa ao marido, né? Aí pensa, poxa, que coisa feia, que machismo, né? Que situação, eu tenho que me rebaixar. Você se rebaixa todos os dias, né? Todos os dias o teu patrão te coloca sobre os cuidados dele, né?
Todo dia ele tá ali. Se você faz certo, no final do mês você recebe a tua grana. Se você fizer mal, você é advertido, você é suspenso, diminui seu salário, consequências acontecem. Isso não é submissão? É da mesma forma. Então, nós temos que enxergar com olhos espirituais, né? Enxergar de forma diferente. Quando você aceita ser uma pessoa submissa, uma pessoa obediente, ser submisso não significa ser capacho de ninguém, não. Ser submisso significa respeitar e aceitar a autoridade do outro. Mas a autoridade do outro não pode ser abusiva. Porque, pela lei, se o patrão abusa do empregado, né, cabe questão jurídica, né? O patrão não pode assediar o seu funcionário. Da mesma forma, na vida espiritual, né, o líder, o marido, ele não pode assediar ali o seu fiel, a sua esposa, né? Ele tem também como respeito e obediência a Deus, né? Porque a palavra diz: a cabeça de Cristo é Deus. E a cabeça do homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem. Então tem ali uma hierarquia. Da mesma forma que nós, mulheres, temos que ser submissos, respeitar o nosso esposo, ele também tem que ser submisso a Cristo e respeitar a Cristo da mesma forma que Cristo é submisso e respeita a Deus. Gente, se até Cristo foi submisso ao Pai, ele mesmo falado: o que eu falo, o que eu faço, nada vem de mim, mas senão do meu Pai. Por que achar humilhante a gente ser submisso também, né? Então, isso é coisas que o inimigo coloca na nossa cabeça, dizendo que não, que nós temos que nos sentir melhores, né? Autossuficientes. Por isso tem pessoas gananciosas nessa terra que se acham o próprio Deus, né? Mandam, desmanda, faz o que bem quiser. Mas Deus diz: eu sou o único e verdadeiro Deus, né? Que velo por tua alma. E assim também o nosso pastor, né? Ele vela pela nossa alma, né? Ele está ali orando, buscando. Todo o pecado da igreja está nas costas do pastor. E toda a responsabilidade da casa está nas costas do marido. O marido é o provedor, querendo ou não, ele é. A mulher pode até receber mais do que o marido, mas ele é o provedor qualificado por Deus para trazer, né, o alimento, tanto espiritual quanto material, sobre a vida. Então, mulheres, sejam obedientes. Cristãos, sejam obedientes. Todos nós precisamos obedecer essa hierarquia. Os anjos obedecem, Cristo obedece, né? Nós também, como os filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo, precisamos também obedecer da mesma forma. Eita, tem um filhotinho ali. Meus passarinhos esses dias estavam aqui fora, numa algazarra toda. O que aconteceu? O meu pé de pinha fica na calçada e tem um galho que vem para dentro, né? Fica ali perto da piscina. E eles moram aqui no telhado de casa, né? Tem uns 4 ou 5. E eles estavam comendo uma pinha lá, e aí eu fui pegar a pinha que estava do lado, né? Na verdade, foi meu marido que foi pegar. Aí ele viu aquela pinha já seca, né? Já comida, arrancou ela e jogou fora. Gente, pra quê? Esses bichinhos ficaram tão bravos, e corria de um lado para o outro, e falava um com o outro ali, sei lá, brigando, e gritava. E eu tava lá dentro, eu me incomodei. Eu cheguei aqui fora e falei: ei, que é isso? Que briga é essa na minha casa, meu Deus? Meus hóspedes brigando? Aí correu cada um para um lado, né? E parou aquela discussão, a briga. Depois eu fui lembrar, falei: meu Deus, é porque eu tirei a pinha deles. Olha que dó, né? Ali tem bastante pinha e eles comem bastante, sabe? Às vezes a gente vai olhar lá, a pinha tá fechadinha. Aí ela racha, ela abre por causa do calor, eles vão lá e comem. Pensa numa pinha gostosa, né? E eles se deliciam lá. E eu acho que foi por isso, né, que eles ficaram tão bravos, porque eu derrubei a pinha velha deles.
Mas ela nem prestava mais. Mas vamos lá. Conversas à parte, né? Gente, eu gosto de fazer esses meus vídeos tranquilamente, sem estresse, né? Sem cortes, sem uma coisa assim mais mecânica. Eu não gosto disso. Eu toda a vida gostei de ser original, de fazer as coisas do meu jeito, né? Então é assim que eu trabalho e eu espero que vocês também gostem, porque eu sei que todo mundo é natural, né? Então em casa você não vai ficar maquiada, em casa você não vai vestir uma roupa extraordinária, né? Se bem que deveríamos fazer isso para o nosso esposo, né? É uma dica. Mas nós não ficamos, né? Aí vem, pega um copo especial para tomar água, aquele copo que fica a água ali 12 horas gelada, você gasta 5 minutos para tomar a água, né? Um cenário atrás, gente, isso aqui é a minha porta de entrada. Então, assim, eu trabalho na simplicidade, sabe por quê? Jesus, ele era simples. As comparações de Jesus eram simples. Então, não precisa de muito luxo, não precisa de muito esquema para agradar o Senhor e muito menos para levar a palavra dele em frente. Porque o que é importante aqui nesses vídeos é levar a palavra do Senhor à frente, é evangelizar. Este é o intuito. Não é mostrar se a minha casa é bonita ou é feia, se eu estou em forma ou não. Não é isso, né? É levar a palavra do Senhor, obedecendo, cumprindo assim o ID do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Por isso eu me trajo e vivo na simplicidade. E quem me conhece sabe que eu sou assim o tempo todo, né? Eu sou uma pessoa que não gosta de imitar os outros, não gosta de fazer as coisas igual. Eu gosto de fazer do meu jeito, né? As pessoas gostando ou não, é o meu jeito, né? Eu não vou negar a minha essência, né? Até às vezes eu sou taxada por boba, né? Por maluca, eu e meu esposo, pela bondade que a gente faz, né? A gente faz muita bondade para as pessoas e às vezes as pessoas tiram proveito disso. E eu sei que a pessoa está tirando proveito, sabe? De mim, da situação. Mas eu continuo na minha essência, porque eu não vou mudar, porque a pessoa é má, né? Quando Jesus voltar, eu vou estar íntegra, vou estar reta nas minhas condutas. Mas a pessoa que me fez mal, né? Que usou de maldade para comigo, ela vai acertar as contas com Deus. Né? Isso já é suficiente, eu não preciso desejar mal nenhum para a pessoa, porque qual é o maior mal do que estar sujo diante de Deus? A própria pessoa está se sujando, né? Tem uma parte na Bíblia que diz: os próprios maus se matarão, né? Eles vão se matando, e é o que a gente vê: traficante mata um a outro, né? Bandido mata um a outro, e essas pessoas do crime, elas vão se matando, né? Não precisa a gente fazer nada, elas mesmas vão se deteriorando, né? Por causa das suas más ações. Então vamos lá, nosso texto de hoje está em Atos 15:2, que diz: tendo tido Paulo e Barnabé não pequenas dissensões e contendas contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Então eles estavam ali naquela discussão, naquela disputa, né? Quem está certo, quem está errado, o que nós vamos fazer, vamos continuar fazendo, não vamos? Então eles decidiram: olha, já que nós não entramos em um acordo, em um consenso, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ir até Jerusalém, subir a Jerusalém e resolver esse assunto. Mas vamos ler aqui qual é o assunto, né, que eles queriam resolver. E aqui vai dizer, né, o concílio de Israel. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidades conforme o uso de Moisés, não podereis salvá-los.
Então ele estava dizendo ali, olha, se você não circuncidar, você não vai ganhar salvação, porque a lei de Moisés diz para a gente ser circuncidado. E aí, então, o que aconteceu? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequenas discussões e contendas contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Então, que eles decidiram, olha, vamos lá resolver sobre essa questão, né? Eles que são os verdadeiros líderes espirituais, eles vão saber dizer para nós, né? Como agir, de que maneira agir. E hoje também não é diferente, né? Nós vamos ver aqui Apocalipse 1, 16 ao 20, que diz assim: ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão e dos 7 cartiçais de ouro, as 7 estrelas que são os anjos das 7 igrejas, e os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Então, próprio Jesus diz, olha, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro e o último, e eu morri e estou vivo. E estou aqui ordenando que se escreva essas cartas de coisas que vão acontecer agora e outras que virão depois dessas que vão acontecer agora, né? Então, essas cartas foram escritas para os antigos, né? E também para nós hoje. Foram escritas essa carta de Apocalipse, né? Essa revelação foi uma carta que o próprio Jesus pediu que João escrevesse para nós. Então, precisamos obedecer tais cartas, precisamos obedecer a palavra e o desejo do nosso Deus. Amém? E vamos ver aqui em Hebreus 13, 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, não como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, vai nos dizer aqui, né, que temos que obedecer aos nossos pastores, né, porque eles velam pela nossa vida, eles estão ali orando, eles estão ali cuidando, né? O que um pastor faz? Ele cuida da sua ovelha. E nós, como ovelhas de Cristo, temos que ser obedientes, né? Temos que andar em retidão para que o lobo não venha nos tragar, não é mesmo? E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui Provérbios 27, 11, que fala: sê sábio, filho meu, e alegra meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àqueles que me desprezam. Então, o próprio Deus está dizendo aqui, olha, meu filho, seja sábio, né? Seja sábio e alegra o meu coração.
Quando nós usamos de sabedoria, de justiça, quando nós fazemos a vontade do Senhor com excelência, nós alegramos o coração dele. E não só isso, ele tem o que dizer para aqueles que descarnecem, que desprezam, né? Então é o que eu digo, eu sempre digo, Satanás, ele vai a Deus falar sobre nós da mesma forma que ele foi falar de Jó. E se nós cumprirmos a nossa palavra, né, usar sabedoria e agir como Jó agiu, Deus, ele vai ter como dizer, olha, aquele meu filho lá também é reto, assim como Jó, né? Então vai ter essa defesa, né? Deus vai poder nos defender para aquele que nos escarneia. Amém? Vamos ficando por aqui. O vídeo de hoje foi sensacional, muito especial, né? Falando para a gente usar de sabedoria, né? Ser sábios, submissos e obedientes aos nossos pastores e, por consequência, a Deus também, né? Peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, né? Peço que continue me ajudando, né? Compartilhando, curtindo, se inscrevendo, né? Comentando aqui, deixe seus pedidos de oração, né? Vai nos ajudando, ainda estou com aquela meta de 500 inscritos, está difícil chegar lá, mas eu creio que se a palavra do Senhor, né, é para ser pregada, revelada, eu creio que Deus vai fazer ela se expandir, né? Eu não me preocupo em questão disso, porque eu sei que Deus é que vai dar o crescimento. Nós plantamos, né? Mas quem dá o crescimento é Deus, assim diz a palavra do Senhor. Vou ficando por aqui. Um forte abraço no teu coração, um beijo enorme. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.